E nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse dia. Vamos meditar num texto bastante conhecido, sobre a história de uma jovem, de uma mulher, a que Deus levantou com um propósito muito grande, chamada Maria. Então convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 26, que nos mostra quando Maria recebe o chamado de Deus para uma grande obra. Eu vou ler na versão A Mensagem, acho que vai ser projetado aqui também. Então, fala assim a partir do versículo 26, Lucas 1. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: alegre-se, como você foi agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo, mas grande será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E sabia que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril, e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus nada é impossível. Sem se conter, Maria exclamou: agora tudo está claro. Sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade, que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, como o Senhor sempre tem feito, Pai, Espírito Santo, o Senhor sempre tem uma palavra para os nossos corações. E eu tenho certeza, eu creio, Senhor, que não será diferente nesse dia. Senhor, que a Tua palavra atinja as nossas vidas, que venha a produzir os frutos, Senhor, que o Senhor planejou, que estão no Seu propósito. Pai, eu repreendo todo e qualquer espírito que venha tentar atrapalhar, tudo aquilo que venha tentar trazer preocupação, desviar a atenção dos nossos irmãos que estão aqui, daqueles que nos acompanham também pela internet, em nome de Jesus, que nosso coração esteja aberto, que nossa mente esteja preparada, que a nossa alma seja alimentada pela Tua palavra, Senhor. Importa que o Senhor cresça, Senhor, e o Senhor seja exaltado em nosso meio nesse dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem não conhece essa história de Maria? Talvez no Ocidente, seguramente uma das histórias mais conhecidas e mais maravilhosas, mas que infelizmente, pela tradição religiosa, nós perdemos a essência do que essa passagem, do que essa história pode trazer, pode nos ensinar. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma Maria, mas não é a Maria que a tradição a tem como alguém venerável, não é a Maria que a tradição por aí traz ela como hipervenerável, alguém que está fora ou está além
da média do ser humano, ou das capacidades do ser humano, ou das condições dos seres humanos, mas eu quero falar de uma Maria que é como você, que foi como eu sou hoje, uma Maria que tinha medos, uma Maria que era insegura, uma Maria que vivia a sua vida preocupada com a situação, o país onde ela vivia, mas uma Maria que foi escolhida por Deus para um grande propósito. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa Maria. E o que eu digo quando se perde na história da tradição é que quando a gente, diretamente ou indiretamente, torna Maria alguém super, alguém fora da nossa realidade, a gente imagina que o que aconteceu com Maria não pode acontecer com as nossas vidas. Que aquilo que Deus tratou com Maria foi algo especial e que Deus não pode tratar comigo e com você. A gente se coloca meio que num segundo plano, imaginando que Maria está aqui e eu estou aqui. Mas o que eu quero compartilhar com você nesse dia é que Maria está aqui do nosso lado. Ela foi serva, ela foi discípulo, assim como eu e você podemos ser servos, assim como eu e você somos discípulos do Senhor. E aí quando a gente traz Maria, desse falso pedestal para a nossa realidade, a gente pode aprender aqui com a história dela algo maravilhoso. De alguém que, ao contrário que se ensinam aí, não era alguém cheia de graça, mas alguém que foi agraciada. Não era alguém que era autossuficiente, mas alguém que era dependente. Alguém que tinha privilégios especiais, não, mas alguém que Deus foi lá e fez cumprir a vontade dele. E é igualzinho eu e você. Somos agraciados por Deus. Deus pode nos usar para os propósitos que Ele quer. E Deus faz o que Ele precisa fazer, através da minha e da sua vida. Então essa é a Maria que nós vamos meditar nesse dia. E que seja bênção no seu coração, na sua mente, na sua vida, assim como tem sido na minha ao meditar nesse texto. E a gente olha a história de Maria, o anjo se apresenta, e a primeira coisa que me veio à mente, que eu nunca havia pensado, é que nós ainda temos um privilégio ainda maior do que Maria. Porque quem foi anunciar para Maria o que Deus iria fazer na vida dela, qual seria a vocação na vida de Maria, foi um anjo. Eu e você como cristãos, quem nos chama para a nossa vocação, quem nos chama para o propósito dele, é o próprio Espírito Santo. É o próprio Deus. Então se Maria se achou ali estupefada que um anjo apareceu diante dela para anunciar o que Deus faria na vida dela, imagina eu e você, quando é o próprio Deus, Espírito Santo, que vem para falar na minha vida e no seu coração, sobre o seu chamado, sobre a sua responsabilidade, sobre a sua vocação. Então você percebe que nós já saímos na vantagem de Maria. Não é mais um anjo que se relaciona conosco, é o próprio Deus que vem até a minha e a sua vida para falar com você. Você já pensou nisso? Deus falando com você, meu irmão. Deus falando com você, minha irmã. Deus trazendo sobre a sua vida a vocação, o propósito que Ele quer fazer através de você. Não é pouco, não. Você pode agradecer a Deus aí? Não sei se você já via, talvez você já tinha pensado nesse aspecto, eu nunca tinha pensado. E às vezes eu ficava, puxa, mas um anjo foi falar com Maria. Deus vem falar com a gente, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa, é muito além de um anjo, é o próprio Deus. Então começamos nesse dia que você tenha na sua mente que a sua vocação, o seu chamado, ele não é trazido, ele não é comunicado por anjos, é pelo próprio Espírito de Deus na sua vida. Para que você não tenha nenhuma dúvida do que aquele que te chamou, ele é capaz de fazer. E a gente, então, começando aqui, a gente vai na história de Maria, E algo que me chamou a atenção, quando o anjo se apresenta ali para Maria,
Ele fala para ela: alegre-se como você foi agraciada. E eu pensando aqui, eu escrevi uma frase, né? Tudo em nossas vidas é precedido pela graça. Tudo em nossas vidas, o nosso chamado, a nossa vocação é precedido pela graça. Por isso que quando eu comecei, eu falei de uma Maria que não era cheia de graça, mas uma mulher que foi agraciada. Quem traz a graça, o favor imerecido, a bênção sobre as nossas vidas é o Senhor. Antes, o discurso inaugural do anjo na mensagem trazida de Deus para Maria, falou: Maria, você foi agraciada. O Senhor, você está tendo um benefício que você não merece. Mas Deus, Ele está olhando por você nesse dia. E é maravilhoso porque o primeiro passo do chamado da vocação, quando Deus se apresenta para mim, para você, é olhar para os nossos olhos e dizer: Ricardo, Maria, João, Rogério, Ronildo, você hoje é agraciado. Eu olhei para você. Talvez eu olhei para você, eu não achei nada que talvez valesse a pena. Mas você vai ter o meu favor imerecido na sua vida. Olha que maravilha. Por isso que eu falo, essa história aqui, meus irmãos, era maravilhosa porque ela mostra com todos os elementos como é que Deus se relaciona com o homem, com a mulher. Como é que Deus faz as coisas deles acontecerem nesse mundo através de homens e mulheres que são pecadoras, que são frágeis, que são limitados, que são sem condições, mas que Deus se apresenta, vocaciona, separa, levanta e faz a coisa acontecer. Dizendo desde o início: olha, tudo que eu vou fazer por você na sua vida é favor meu através da sua vida. Então, a primeira grande barreira que pode haver na minha e na sua vida é de se achar que não tem condições, que não pode fazer. E nós vamos ver que Maria, a primeira reação foi dessa. Ela falou: mas como eu? Às vezes a gente se coloca como alguém que jamais Deus escolheria, que jamais Deus levantaria, que jamais Deus poderia fazer, que jamais nós poderíamos fazer planos ou parte dos sonhos, dos planos de Deus nessa terra. Mas Deus, Ele já põe tudo isso por terra quando Ele se apresenta para mim, para você e fala: você foi agraciado, porque eu estou colocando em você um favor imerecido. Eu estou te chamando, não porque você merece, mas porque eu quero. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama. Deus te chama, Deus te vocaciona. Deus te ergue da onde você está. E o Senhor, Ele te fala nesse dia: alegre-se, como você, meu irmão, como você, minha irmã, foi agraciada por Deus. Alegre-se, jovem, como você é agraciado por Deus, como você é separado por Deus, como Deus tem propósitos na sua vida. Por isso que eu falei, a graça, ela precede tudo na vida do cristão. Ela precede tudo. E não só precede, como ela nos acompanha e nos leva até o final das nossas vidas. A graça do Senhor sobre as nossas vidas é o que nos mantém de pé no nosso caminhar. E durante essa manhã, enquanto eu orava ali, meditando ali sobre o texto que eu ia falar com os irmãos, meditar, o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, que tem debatido, que tem lutado sobre a sua caminhada, sobre o seu chamado. E o Senhor ali colocou claramente no meu coração a palavra que diz: olha, a graça que te chamou é a graça que te sustenta hoje, é a graça que vai te levar até o final, é a graça que vai fazer cumprida toda a minha vontade na sua vida. Eu não sei para quem é, mas meu coração ali tinha alguma coisa, eu estava ali numa luta, meditando, e algo não estava bem, e meu coração só entrou em paz quando o Espírito Santo falou essa palavra no meu coração para transmitir. Então, eu não sei para quem é,
Eu não sei para que coração é, se é para você que está aqui, se é para você que está pela internet, se é você que está assistindo hoje ou que você está assistindo daqui a alguns dias, mas que o Espírito Santo fala para você, a graça que te chamou é a graça que te sustenta hoje, é a graça que vai te levar até o final e vai ver cumprida a obra do Senhor na sua vida. Você pode receber isso aí na sua vida, no seu coração? Deus nunca se esquece de você. O Deus que te chama, Ele jamais vai te abandonar. O Deus que te chama jamais vai te deixar pelo caminho. Assim como foi com Maria. Maria estava no propósito de Deus, numa obra muito maior que ela não podia nem imaginar. Eu e você fazemos hoje, no ano de 2022, parte do propósito de Deus neste ano, e um propósito que eu e você não podemos nem imaginar. Nós acabamos de cantar aqui que Jesus está à porta. Mas eu creio que o Senhor ainda tem muito a fazer através da sua igreja, através de mim e de você nesses últimos dias. Que Deus ainda vai levantar um avivamento tremendo, e esse mundo, mais uma vez, vai perceber a presença de Deus. Eu creio, você crê assim? E o chamado de Deus para as Marias, para os Josés, de 2022 continua o mesmo. O Espírito Santo se apresentando para você e dizendo: alegre-se porque você foi agraciado, o Senhor está te chamando para algo espetacular. O Senhor está te levantando para algo grande. O Senhor está te levantando para algo sobrenatural que você não pode nem imaginar. Maria, quando recebe aquilo, ela não consegue. Eu imagino a cabeça dela, os pensamentos, o que processando ali, as emoções, ela não conseguia ter a mínima noção do que era o início da obra do Senhor a partir daquele momento. Como o mundo inteiro seria transformado, como a história seria dividida entre antes e depois, porque Deus estava agraciando a vida dela. Meu irmão, minha irmã, a sua história, ela muda do antes e do depois para depois, quando o Senhor agracia a sua vida, quando o Senhor chama você, quando o Senhor te levanta e te vocaciona. Você pode crer assim? Aleluias. Efésios 2, 8 e 9 fala: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Irmãos, a graça antecede todas as coisas. E o anjo ali, se apresentando a Maria, nos versículos, mostra a reação de Maria, falando, ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo, mas ele a tranquilizou: Maria, não há nada a temer, Deus preparou uma surpresa, você vai engravidar, dará à luz a um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Então, nesse momento, depois que Deus comunica através do anjo para Maria que ela era agraciada, que ela tinha achado o favor do Senhor na sua vida, o Senhor a convoca para o serviço. E aí, irmãos, é o que para eu e você pensarmos, porque eu não tenho dúvida que todos nós somos agraciados por Deus, que todos nós, Deus, Ele se aproxima de nós, e eu creio também que a todos nós Deus chama com uma vocação, Deus chama com um propósito, Deus chama com uma obra. Então, quando eu falo para vocês aqui que a minha esperança, o calor no meu coração é para que Deus faça algo grande no meio dessa nação, desse povo, do nosso ministério, é justamente que nós, eu e você, respondamos ao chamado do Senhor, a vocação que o Senhor tem colocado na sua vida nesse dia, já que você já entendeu que você é agraciado, que o Senhor tem sido favorável à sua vida, que o Espírito Santo de Deus tem chamado você, que você se coloque como servo para cumprir a vontade dEle, daquilo que Ele tem colocado como propósito na sua vida.
Você está disposto, você está disposta a fazer isso? Aleluias. Na história do mundo, eu escrevi aqui, na história de todo cristão, o momento do encontro da sua vocação deve ser o mais desejado e relembrado. Deve deixar marcas profundas. Imagina o quanto a vida de Maria ela foi impactada e marcada por essa experiência do chamado de Deus na vida dela. E eu escrevo aqui, eu repito que a vida nossa de um cristão, de uma cristã, ela deve ter essa marca de uma maneira profunda do dia em que eu e você recebemos o chamado de Deus para sermos servos, para cumprirmos, para fazermos o propósito dele. Talvez ainda você não reconheça na sua vida o dia que você, como Maria, recebeu a visita do Espírito Santo de Deus, falando ao seu coração, à sua vida, te chamando, te vocacionando, te levantando. Mas eu tenho certeza que hoje é dia que o Espírito Santo, se você já não o sentiu, que o Espírito Santo vai agir na sua vida. E que hoje vai ser o dia que vai fazer a divisão antes e depois. Que a experiência do chamado, da vocação, da presença, da visitação do próprio Deus na sua vida, vai te levantar e vai te fazer caminhar de uma maneira totalmente diferente, espetacular. Vai te fazer sentir como igreja, como alguém que tem uma missão, alguém que recebeu um ID, alguém que recebe, né, o poder, porque aqui o anjo fala para ela, mas você, Maria, receberá o poder do Espírito Santo sobre a sua vida para fazer acontecer aquilo que eu estou dizendo que vai acontecer. Você, eu precisamos ter essa experiência de Deus, com Deus, de reconhecer esse chamado, essa vocação de Deus nas nossas vidas. Você reconhece aí? Pensa aí. Você reconhece na sua vida o momento em que Deus se aproximou, se achegou a você? E Deus fala de maneiras diversas. Deus fala através da palavra dEle. Aqui, quantas vezes? Deus fala através de um sonho que Ele trouxe. Deus fala através de palavras audíveis ao seu ouvido. Deus fala através de algo que você sente no seu coração. Deus confirma na sua vida o seu chamado de maneiras distintas. Mas em todas elas, Deus está te vocacionando, te chamando para uma obra poderosa, assim como foi na vida de Maria. Deus continua e continuará na vida de todos nós, fazendo essa obra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas Maria, dentro da sua humanidade, por isso que precisamos trazer Maria para o nosso nível, né? Dentro da humanidade de Maria e dentro da minha e da sua humanidade, a resposta de Maria para o anjo foi: mas como? Foi uma grande interrogação. Quando o anjo fala: você vai gerar um filho, e esse filho vai ser o filho do Deus Altíssimo, e ele vai tomar o trono de Davi. Mas a resposta inicial de Maria foi: mas e como? Como isso vai acontecer? Talvez muitas vezes eu e você colocamos essa mesma expressão em resposta à vocação, ao chamado, ao propósito que Deus deixa latente nas nossas frentes, respondendo para Ele: mas como? Como? Nós precisamos vencer esse espaço, esse momento, essa dificuldade, esse medo. Queridos, sabendo que aquele que te chamou é aquele que vai fazer acontecer. E lembrando o que certa vez Deus fala ao coração de Paulo, quando Paulo também vivia uma circunstância, né? O Espírito Santo fala: mas a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A resposta para o nosso como, Senhor, está justamente aqui, porque a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, ele cresce, ele abunda, ele superabunda na vida daqueles que são fracos,
daqueles que são limitados, daqueles que são temerosos, daqueles que são como eu e você. É aí que a graça de Deus ocupa espaço para fazer as coisas acontecerem. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ela pergunta, mas como, Senhor? E o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te envolverá. Querido, a resposta para você do como é o Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida. O poder do Altíssimo te envolverá. Assim como Maria, talvez uma quase adolescente ainda, uma jovem muito nova, recebeu essa promessa, essa capacitação por parte do Senhor. O Senhor continua levantando, inspirando, derramando do seu Espírito, envolvendo a vida de homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes nos dias de hoje. Então a resposta para você do como Deus vai fazer, eu repito aquilo que o anjo disse para Maria, o Senhor vai derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida. O Senhor vai te envolver com o Espírito Santo. Algo extraordinário vai acontecer. Porque a resposta seguinte do anjo para Maria é, haveria algo impossível para Deus. Queridos, Deus agraciou a Maria. Deus não olhou para as limitações de Maria. Deus não observou as limitações físicas, as limitações biológicas. Deus simplesmente falou para Maria, aquilo que eu quero fazer, eu irei fazer. Não importa, querido. Na sua vida, na sua família, neste ministério, a certeza que eu tenho é, aquilo que Deus vai querer fazer, Ele vai fazer. Se Ele precisar mudar a lei da física, fazendo que o sol passe a acontecer durante o período noturno e a lua aconteça durante o período diurno, Ele faz. Se Ele precisar fazer com que o rio se seque, as águas, Ele faz. Se Ele quiser fazer com que você passe pelo fogo sem ser queimado, Ele faz. Se Ele quiser fazer com que a água saia da rocha, Ele faz. Se Ele quiser fazer através da sua vida, Ele vai fazer. Querido, não responda como, mas saiba que o Espírito Santo é aquele que faz o impossível acontecer. Isso eu tenho vivido, eu tenho crido nas momentos mais difíceis da minha vida, das de maiores inquietações, dos momentos onde eu coloco diante de Deus essas interrogações, pensando, será realmente que aquilo que Deus prometeu, será que aquilo que Deus falou, será que não foi uma emoção minha, será que não foi minha mente que confabulou, será que aquilo não é uma invenção da minha cabeça? Nesses momentos onde me surge a dúvida, eu volto para Deus e falo, Senhor, por eu ser agraciado pela Tua graça, eu sei que tudo é possível. E que os Seus sonhos, os Seus planos, eles vão muito, 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 muito além do que eu possa imaginar, que eu possa esquadrinhar, que eu possa colocar no papel, que eu possa fazer ali, olha, eu vou planejar meus próximos 5 anos, meu querido, Deus sempre vai nos surpreender. Está me entendendo? Porque a história de Maria é tão maravilhosa, e talvez a igreja tenha perdido, porque a tradição traz Maria para um nível que não é dela. Ao contrário, a Escritura está aqui para mostrar que o Deus que trabalhou e teve relacionamento com Maria é o mesmo Deus que trabalha e tem relacionamento comigo, com você, com você, com você, com você, com você aí na televisão, no seu celular. É o mesmo Deus. Não importa se você é um jovem, não importa se você já está no meio da caminhada,
Não importa se você já está ali no final você já fez, já trabalhou, a graça de novo é aquela que te sustenta, que te chamou, que te sustenta e que te leva e te mantém, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E nesse mesmo texto que eu li, no versículo 46, né? Porque a gente vê essa luta interna de Maria falando, mas Senhor, como? Biologicamente é impossível, não dá para isso acontecer, e o anjo fala, e ela começa a perceber o entorno dela, a prima dela Isabel engravidando, alguém que era estéril, e que Deus já começa a mexer. E a outra questão também, irmãos, Deus, quando Ele tem o plano dele, Ele começa a agir em todas as áreas. Então você vai perceber que Deus começa a levantar homens e mulheres ao seu lado com a mesma vocação, e de repente aquilo que você estava fazendo sozinho, já tem alguém que está se aproximando de você e começa a dividir essa carga com você, e algo que você achava que era impossível, Deus age através de uma outra pessoa, de uma outra situação, de um outro lugar, e as coisas começam a acontecer, e tudo vai dar certo, meu irmão, porque é o plano de Deus, é o propósito de Deus na sua vida, através da sua vida. Como eu já disse aqui, eu e você, pela grande misericórdia de Deus, somos convidados a sermos participantes do plano de Deus. Mas o plano ainda é dele, o efetuar ainda é dele, quem faz os milagres ainda é Ele. É que pela misericórdia dele, Ele chama eu e você para acompanharmos Ele nessa caminhada e prestigiarmos tudo aquilo que Ele pode fazer. Isso é graça, favor imerecido. É favor imerecido. Mas como eu falava no final aqui, depois de toda essa questão da vida dela, essas dúvidas, no versículo 46, Maria, ela cai em si, né? Quando ela já coloca ali o cântico de Maria, que ela vai visitar a sua prima Isabel e o bebê ali, e há uma presença do Espírito Santo ali. E olha a expressão que linda de Maria, né? Meu coração extravasa em louvor a Ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Olha que linda essa frase. Deus decidiu olhar para mim e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra eu sou. Olha que frase linda. Deus decidiu olhar para mim e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra eu sou. Meu querido, Deus resolveu olhar para quem? Para você. E olha o que vai acontecer. Traga isso para você. A alegria daquela mulher de reconhecer a graça de Deus sobre a vida dela, o chamado de Deus sobre a vida dela, a vocação de Deus sobre a vida dela, de ela entender das suas limitações e de ela entender do poder de Deus. Ela chega a essa conclusão maravilhosa que lava a alma dela e que pode lavar a minha e a sua alma também, quando você entende que você é um chamado, que você é um eleito, que você é um vocacionado por Deus. Deus decidiu olhar para você, meu irmão. Deus decidiu olhar para você, minha irmã. Você pode louvar a Deus aí? Você pode quebrantar um pouco esse coração aí, nesse domingo de manhã, que ainda está meio devagar. Você pode aí no seu espírito agradecer a Deus, porque Ele quis olhar para você. Ele decidiu, é graça dEle, é favor imerecido, mas Ele escolheu olhar para mim e escolheu olhar para você. E olha o que aconteceu, aleluias, e olha o que Deus pode fazer, e olha o que Deus vai fazer, e olha o que Deus está fazendo, aleluias. Aleluias, esse devia ser o nosso cântico todas as manhãs, quando saíssemos das nossas camas, falar: olha, Deus decidiu olhar para mim, eu estou aqui.
E olha como vai ser o meu dia, todos os meus passos vão ser guiados por Ele. Tudo o que acontecer na minha vida vai ser provido por Ele. Todos os meus medos, as minhas inquietudes vão ser tiradas, porque o impossível está nas mãos dEle. Aleluias, aleluias. E ao fazer Deus decidir olhar para o coração daquela vida, Deus a torna a mulher mais feliz da terra. Querido, querida, a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é vermos cumprido em nossas vidas o chamado, a vocação de Deus. Você não vai querer trocar por nada. Você não vai querer trocar por prata ou ouro. Você não vai querer trocar por poder. Você não vai querer trocar por status. Você não vai querer trocar por um carro. A alegria, a satisfação de poder fazer parte do plano de Deus nesse mundo é maravilhoso. E você não vai querer nada diferente. Por isso que eu falo, Maria, uma serva que atende à vocação, o chamado do Senhor para uma discípula. Aquela que agora tem prazer em servir, em caminhar com o Senhor. E Maria, em toda a caminhada de Jesus nessa terra, está ali, como discípula, aprendendo. E mais uma lição, assim é com eu e você. O Senhor, na caminhada como discípulo, Ele vai caminhando, Ele vai propiciando, aleluias, Ele vai fazendo as coisas acontecer. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te envolverá. Aleluias, aleluias, aleluias. O poder do Espírito Santo virá sobre você, meu irmão. Sinta aí. O poder do Espírito Santo virá sobre você, meu irmão, minha irmã, jovem. Aleluias. O poder do Espírito Santo te envolverá. O poder do Espírito Santo te capacitará. O poder do Espírito Santo fará através da sua vida algo inimaginável. Algo muito maior que você possa pensar e sonhar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, no mesmo texto. Aleluias, Maria fala, Lucas 1,36. Agora tudo está claro. Sou serva do Senhor. Quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas estas palavras. E eu quero, meu irmão, minha irmã, que nesse dia nós façamos essa oração. E se de alguma maneira o Espírito Santo aí falou ao seu coração, comunicou a palavra, que essa possa ser a minha e a sua oração. Senhor, tudo está claro agora. Sou teu servo, sou tua serva. Eu quero fazer a tua vontade. Que aconteça comigo, conforme todas estas palavras. Que o Senhor levante a cada um de nós, meus irmãos. Que o Senhor levante o povo de Deus. Que o Senhor levante o nosso ministério, a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos líderes. Porque Deus, Ele tem uma palavra. Deus tem um propósito. Deus teve as suas promessas. E que aconteça comigo e com você, segundo todas as promessas, conforme toda a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, de agora em diante, quando você se lembrar da história de Maria, lembre-se da história de uma jovem como eu e você, que foi visitada por Deus, que foi agraciada por Deus, e dentro das suas limitações, foi cercada pelo poder do Altíssimo, e cumpriu a vontade de Deus.
e fez a diferença não só para a sua geração, mas para todo mundo. Assim como Deus fará a diferença através da sua vida para a nossa geração e para o futuro. Isso eu creio, em nome do Senhor Jesus. E eu quero fazer 2 orações com você nesse dia. A primeira é, se você aí entendeu o chamado do Senhor para a sua vida, dentro da sua vocação, dentro do chamado de Deus, e você quer trocar a palavra ou a expressão "como assim, Senhor?" pela expressão "Senhor, faça na minha vida aquilo que tu queres", convido você a ficar de pé, você na sua casa, que você possa ter esse momento aí, fala com Deus, fala: Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva. Senhor, assim como foi com Maria, que o plano que o Senhor tem preparado para mim aconteça também na minha vida de uma maneira extraordinária. Eis-me aqui, acerca-me com teu Espírito, cubra-me com teu Santo Espírito Santo, dá direção, transforma, faz o que tem que ser feito, mas que eu tenha a alegria de, no final dos meus dias, olhar para trás e falar: Senhor, eu sou o homem, a mulher mais feliz do mundo, porque Deus, eu achei graça diante de Deus, aleluias. E que essa graça de Deus, esse favor imerecido de Deus possa entrar aí no seu coração e gerar na sua vida, como gerou na vida de Maria, um cântico de louvor. Maria já não se conteve mais dentro dela depois, porque tal era a alegria, tal era a felicidade de poder ser visitada por Deus. Que isso seja reflexo nas nossas vidas também, que você não caiba dentro de você na alegria de dizer: Senhor, eu fui escolhido, eu sou agraciado, eu sou teu servo, o Senhor tem um chamado, eu tenho uma vocação, o Senhor quer fazer algo na minha vida. Oremos. Senhor, Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que quebranta os nossos corações, o Espírito Santo de Deus que nos coloca de joelhos, Senhor. Oh Senhor, nós te amamos, nós te louvamos. Espírito Santo do Senhor, venha nos cobrir, venha nos envolver, venha envolver a tua igreja. Oh Pai, nesse dia nós já sentimos a tua presença nos louvores. Oh Senhor, na palavra, Espírito Santo de Deus, vai tocando nos corações. Espírito Santo de Deus, toca nessa vida que nos ouve nesse dia. Pai, nesse coração que ainda tem alguma dúvida, nesse coração que está inquieto, Senhor, nesse coração que está talvez pensando que é muito difícil acontecer aquilo que o Senhor tem dito que vai fazer, mas Espírito Santo de Deus, invada, quebranta, renova. Oh Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, que possamos ter, Senhor, a realidade do teu chamado. Oh Deus amado, Senhor, se importando com homens e mulheres, o Senhor se importando e agraciando as nossas vidas com o teu chamado. Oh Senhor, que o nosso coração transborde de alegria, que o nosso coração transborde, Senhor. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Nós não somos merecedores. Oh Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu nos visitar, o Senhor é que escolheu amar a cada um de nós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oh, que nós possamos sentir a tua presença, Senhor, e anda lá masuri clamalaias. Oh, glórias, 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 glórias ao teu nome, Senhor. Oh, glórias ao teu nome, anda lá machuri, anda lá masteri, anda lá manaias. Oh, Santo
Espírito de Deus, aleluia. Visita os nossos irmãos, as nossas irmãs, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos sentir o Teu chamado, aleluia. Oh, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, aleluia. Glórias ao Teu nome, aleluia. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão pela internet. Pai, os corações que estão em busca, Senhor, de uma palavra, que estão aflitos, contristados, entristecidos, que a Tua palavra possa fortalecer, que a Tua palavra possa renovar. Oh, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor, aleluias, aleluias. Oh, glorificado seja o Teu nome, aleluias. Faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, em nossas vidas, através das nossas vidas, Senhor, sobre o nosso ministério, sobre as nossas casas, sobre os nossos casamentos, oh Senhor, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos e filhas, oh Senhor, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós vivemos, oh Senhor, na rua onde caminhamos, no ônibus, onde nós nos deslocamos, no metrô, Pai, que em todo lugar nós sejamos aqueles que o Senhor tem levantado para fazer a diferença, com um propósito, com um chamado. Senhor, levanta-nos, Senhor, levanta a Tua igreja e o Teu povo, oh Senhor, para a honra e glória do Teu nome, aleluia.